Capítulo 33. Eu tentei parar de contar os dias, como Raf havia me dito para fazer, mas a cada dia que o comissário me levava para um quadrante diferente, eu sabia que tínhamos um dia a menos. Nossas saídas eram breves, apenas longas o bastante para me exibir para um ancião aqui ou aquele lorde de quadrante ali, e aqueles que em volta de nós se reuniam, plantando sua versão de esperança entre os supersticiosos. Para um homem que tinha pouca paciência em relação a mentiras, ele semeava o mito da minha chegada livremente, como se fossem punhados de sementes jogadas ao vento. Os deuses estavam abençoando Venda. Estranhamente, um equilíbrio havia se assentado entre nós. Era como dançar com um estranho hostil. A cada um de nossos passos, ele conseguia o que queria, a devoção adicional dos clãs e dos povos das colinas, e eu também conseguia alguma coisa que eu queria, embora não pudesse muito bem nomeá-la. Era um estranho empurrão de maneiras e em momentos inesperados, o cintilar do sol, uma sombra, a cozinheira perseguindo um frango solto pelo corredor abaixo, a fumaça no ar, uma xícara adocicada de tanis, o refrescante frio da manhã, um sorriso sem dentes, a ressonância da paviama entoada em resposta a mim, as faixas escuras do céu enquanto eu recitava memórias sagradas noturnas. Todos esses eram momentos desconexos que não davam em nada e, ainda assim, que se apoderavam de mim como dedos entrelaçando-se aos meus e puxando-me para a frente. A vantagem de cada em estar fora era de que eu era deixada sozinha à noite. Em sua pressa de fazer arranjos antes de partir, ele havia somente dito a Aster para vir e me escoltar até a câmara de banho se eu solicitasse isso e me ajudar com necessidades pessoais, mas ele não havia definido quais poderiam ser tais necessidades. Garanti a ela que minha solicitação noturna era uma dessas necessidades. Acabou que ela ficou feliz por conspirar comigo. O Sanctum era bem mais cálido do que a barraca que ela dividia com o pai e os primos. Eu havia perguntando se ela conhecia um caminho para as catacumbas sem passar pelo corredor principal. Ela arregalou os olhos. Você quer ir até as cavernas dos Ghouls? Aparentemente, Eben e Finn não eram os únicos que se referiam às cavernas por esse nome. Gris estava certo. A criancinha conhecia todas as trilhas de ratos no Sanctum, e havia muitas delas, em uma das quais eu tive que ficar de 4 no chão para poder passar. Enquanto caminhávamos por uma outra dessas trilhas, ouvi um rugido ao longe. O que é isso? Perguntei a Aster em um sussurro. Nós não queremos ir por aquele caminho, disse ela. Aquele túnel dá para a parte inferior dos penhascos. Nada existe lá além do rio, muitas rochas molhadas e engrenagens de pontes. Ela me conduziu descendo por um caminho oposto, mas eu tomei nota do caminho. Uma trilha que dava para a ponte, ainda que fosse impossível de erguê-la, era algo que eu queria explorar. Por fim saímos em um túnel mais largo, parecendo uma caverna, e o doce e familiar cheiro de óleo e o ar empoeirado nos deram as boas-vindas. Eu achava que a esta hora o lugar estaria vazio, mas ouvimos passadas. Nós nos escondemos nas sombras, e quando os homens que trajavam robes escuros passaram por nós, arrastando os pés, seguimos a uma distância segura atrás deles. Eu entendi agora por que as chamavam de cavernas dos Ghouls. As paredes não eram feitas apenas de ruínas quebradas. Ossos e caveiras humanos ladeavam a trilha, 1000 anciões mantendo o Sanctum em pé, prontos para sussurrar seus segredos, segredos estes que Aster não queria ouvir. Quando ela os viu e soltou um ofego. Coloquei a mão sobre sua boca e assenti, reconfortando-a. Eles não podem machucar você, falei, embora eu mesma não estivesse tão certa disso. Seus olhares fixos e vazios seguiam nossos passos. A estreita trilha dava para uma descida íngreme, a qual, por sua vez, dava em um enorme aposento que tinha a arte e a arquitetura de um outro tempo, e eu achava que poderia remontar totalmente aos antigos. A fundo no solo, e talvez selada durante séculos, a sala encontrava-se, notavelmente, em um bom estado, assim como seu conteúdo. Não se tratava apenas de qualquer sala, mas sim de uma sala de livros que faria o erudito real empalidecer. Ela fazia todas as bibliotecas dele reunidas parecerem anãzinhas. Na extremidade mais afastada, vi os homens trajados em seus robes separando livros em pilhas e, ocasionalmente, jogando um deles em uma montanha de descartes. Havia montes similares àqueles espalhados pela sala. Parcialmente oculta, havia uma larga e curvada abertura que dava para um outro aposento além deste, de onde a luz jorrava, brilhante e dourada. Eu pude ver pelo menos uma silhueta ali dentro, curvada por sobre uma mesa, escrevendo em livros contábeis. Esse era um esforço extensivo e organizado. Sombras que passavam tremeluziam pelo chão. Havia outros naquela sala também.
Aqueles que separavam os livros na sala do lado de fora levavam de vez em quando um dos livros para dentro, até eles. Eu queria desesperadamente ver o que eles estavam fazendo e que livros eram aqueles que eles estudavam. Você quer um? Sussurrou Aster para mim. Não, falei. Eles poderiam nos ver, não a mim, foi a resposta dela, que exibia o quão baixo ela conseguia se curvar. E isso não é exatamente roubo, porque eles queimam aquelas pilhas nos fornos da cozinha. Eles queimavam os livros. Pensei nos 2 livros que eu havia roubado do erudito e nas capas de couro chamuscadas com fogo de ambos. Antes que eu a pudesse impedir, Aster saiu correndo com tudo, quieta como uma sombra, e apanhou um pequeno livro dentre os descartes. Quando ela voltou correndo, seu pequeno peito subia e descia com a excitação, e ela, com orgulho, entregou a mim o prêmio. O livro estava encadernado de uma forma diferente de qualquer outro livro que eu já tinha visto, reto como uma navalha e apertado, e eu não reconhecia o idioma. Se fosse algum tipo de vendano, era até mesmo mais antigo do que a canção de venda que eu tinha traduzido. Foi então que eu soube o que eles estavam fazendo. Eles estavam traduzindo idiomas antigos, o que explicava por que os serviços de eruditos habilidosos eram necessários. Eu sabia de 3 outros reinos além de Morrigan que tinham uma estrutura de eruditos com quaisquer habilidades mensuráveis: Gastineus, a terra natal da minha mãe, Turcoitrá, que era lá de monges místicos, e Dalbrek. Visto que eles haviam descartado este livro, eu sabia que ele não era importante para eles, mas pelo menos agora eu sabia qual era o propósito deles aqui: decifrar uma tumba de livros salvos, os livros perdidos dos antigos. Para uma sociedade em que poucos de seu povo até mesmo sabiam ler, essa era uma atividade estranhamente erudita. Minha curiosidade ardia, mas eu lutei contra a premência de confrontá-los e questioná-los, porque isso haveria de revelar minhas andanças noturnas, além de que colocaria Aster em risco. Enfiei o livro debaixo do braço e cutuquei-a para que seguisse em direção à trilha de caveiras, e nos apressamos a voltar para o meu quarto. Quando fechamos a porta atrás de nós, ela deu risadinhas nervosas de nossa aventura juntas. Ela perguntou se eu poderia ler o livro para ela, e eu disse que não, que ele estava escrito em uma língua que eu não entendia. E quanto àqueles ali, ela me perguntou. Olhei para onde ela apontava. Ordenadamente dispostos lado a lado na minha cama estavam os livros que eu havia roubado do erudito real. Eu não os havia colocado ali. Girei, olhando ao redor do quarto, buscando um intruso. Não havia alguém ali. Quem entraria no meu quarto e colocaria os livros daquela forma ali? Aster, falei, em um tom austero, você está brincando comigo? Você colocou os livros ali antes de sairmos daqui? No entanto, com apenas um olhar para a expressão ansiosa dela, eu soube que não havia sido ela. Balancei a cabeça para que ela não se preocupasse. Não importa. Esqueci que os tinha deixado ali. Vamos, falei, enquanto pegava os livros e colocava-os no baú. Vamos nos preparar para dormir. Ela nada havia trazido além das roupas que vestia, então eu procurei nos arredores por mais uma das camisas quentinhas de Caden. A camisa ficava na altura dos tornozelos dela, e ela abraçou o macio tecido junto à pele. Enquanto eu escovava meus cabelos, eu a vi esfregando seus cabelos curtos, sonhadora, como se os estivesse imaginando longos. Todo este cabelo deve manter seu pescoço e seus ombros belos e quentinhos, disse ela. Imagino que sim, mas eu tenho alguma coisa bem mais bonita que poderia manter você quentinha. Gostaria de ver? Ela assentiu, entusiasmada, e puxei de meu alforje o lenço de pescoço azul que Rihanna havia me dado. Chacoalhei-o para livrá-lo das marcas de dobras, e as contas de prata tiniram. Coloquei-o sobre a cabeça dela e envolvi suas pontas em volta de seu pescoço. Aí está, falei, uma bela princesa nômade. É seu, Aster. Meu. Ela levou a mão para cima e sentiu o tecido, tocando nas contas, com a boca aberta, admirada, e sentiu uma pontada com o que um pequeno gesto como esse tanto significava para ela. Aster merecia muito mais do que eu poderia lhe dar. Nós ficamos aninhadas na minha cama, e contei a ela histórias encontradas nos textos sagrados de Morrigan, histórias sobre como os reinos menores cresceram a partir do reino escolhido, histórias de amor e sacrifício, honra e verdade, todas as histórias que me faziam ansiar pelo meu lar. A vela ardia baixa, e quando ouvi os roncos descansados e baixinhos de Aster sussurrei a prece de Rihanna. Que os deuses lhe concedam um coração quieto, olhos pesados e que os anjos guardem sua porta.